Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui da nossa revista querida. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a tecnologia como ferramenta de aprendizagem. E no meio de tudo isso que aconteceu, a gente está vivendo ainda a pandemia e a gente foi meio que obrigado, né, a começar a usar a tecnologia como ferramenta principal de comunicação no meio disso tudo. E em meio a isso também nossas evangelizações, palestra de centro, como é que a gente vai passar de fato a mensagem da melhor forma possível, principalmente usando a tecnologia como ferramenta. E hoje a gente vai chamar o nosso querido Luan, que tem muito conhecimento na área, trabalha com isso também, para essa conversa. Bora trocar essa ideia? Pode vir, Luan. Oi, Mari, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está acompanhando nesse momento esse vídeo. Só agradecer aí mesmo pela presença e vamos lá. Primeiro, muito obrigada a todo mundo que está aqui assistindo a gente um pouquinho. E era um pouco disso, assim, Luan. Queria que você contasse pra gente com o que você trabalha e por que está aqui agora para contar sobre ferramentas de tecnologia, né? Como para aprendizagem. E a gente mesmo, né? Usar tudo isso como trazer, né? A doutrina dentro disso tudo. Então, nesse primeiro momento, queria que você contasse pra gente como você trabalha. Beleza. Bom, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Eu ainda estou me perguntando por que eu fui chamado aqui, brincadeiras à parte. Bom, eu sou evangelizador da Mocidade do CESOM, do Centro Espírita Sebastião Marte, que fica no Núcleo Bandeirante. Já sou evangelizador, não quero fazer as contas, acho que uns 12, 13 anos ali. Então, começando desde a evangelização infantil, hoje estou na Mocidade, sou um dos coordenadores da Mocidade, além de participar aí desses vários encontros presenciais espíritas que a gente tem tanta saudade, né? O Encontro, a Cogedef, enfim. E também, né, além disso, eu trabalho também com tecnologia, sou engenheiro mecatrônico de formação, hoje trabalho com capacitação de professores para trabalhar com tecnologia em sala de aula, e acabou que esses universos se conectaram principalmente nesse momento, né, de isolamento, né, onde todo mundo teve que se adaptar muito. E comigo não foi diferente, foram muitos erros e acertos, né? Mais erros do que acertos, e talvez a gente pode compartilhar um pouco aí do que eu consegui fazer, o que o pessoal pode aproveitar e basicamente aprender junto aqui nessa conversa. Boa. E, Lu, assim, agora dentro de tudo que a gente enxerga nesse momento que a gente está vivendo, qual o principal ponto de entrega de mensagem mesmo que a gente consegue entregar através da tecnologia? Que ferramenta principal? Como foi possível viabilizar isso dentro, principalmente da experiência que teve de evangelização, por exemplo? Assim, eu acho que a grande lição que fica não é exatamente a ferramenta perfeita, né? O que mais importa é a mensagem. Então, a mensagem do Cristo ela é eterna. E aí o que muda agora é a forma como a gente faz. Mas realmente a gente precisou se adaptar muito, né, no contexto aí de isolamento e tal. Então, nossos meios tradicionais, seja para uma palestra, seja para uma aula presencial, a gente teve aí que se reinventar. E o que aconteceu? Assim, eu acho que a melhor forma de explicar é contar como aconteceu na nossa casa, né? Bateu, né, a pandemia, ninguém, né, estava preparado para isso, para essa situação. No meu caso, nos meus outros trabalhos mesmo, né, no trabalho com internet e tal, eu tinha acesso a algumas ferramentas, então eu já sabia o que era um Zoom na época, o que muita gente ficou sabendo depois de 2020, o tal do Zoom eu já conhecia antes, eu até tinha uma conta na época. E aí, uma semana após bater o isolamento, né, toda aquela situação me pegou de surpresa, eu falei, não, eu acho que a gente consegue fazer uma aula no Zoom, tentar continuar mantendo os jovens ali e tal, vamos tentar ver como é que faz. E rolou, assim, né? A gente começou a fazer aula no Zoom, só que aí veio o primeiro grande desafio, assim, porque realmente todo mundo estava muito empolgado, né? Vamos fazer aula online, aquela coisa da novidade, né? Como é que a gente vai fazer isso? Só que o grande desafio que você tem ali nesse tipo de ferramenta é a forma de engajar. E com o tempo eu passei por dificuldades que várias pessoas passaram, né? Assim, tanto evangelizadores como professores, que era a questão das câmeras fechadas, né? Então, geralmente uma ferramenta como o Zoom ou o Google Meet, nessas ferramentas de videoconferência, você vê várias telas ali com cada um, e no meu caso, que trabalho com jovens, né? Os jovens, eles são bem reticentes a essa questão, então a câmerazinha fechada. Então, basicamente, era eu falando,
e um monte de bloquinho preto ali. E essa era uma sensação muito complicada, assim, porque para a gente que dá aula, a nossa gasolina, né, o nosso alimento é o feedback. É você olhar, nem que a pessoa esteja só olhando com o olho dela, fazendo essa confirmação que você está fazendo agora, assim, não, beleza, eu não estou falando sozinho. E quando você tinha ali uma câmera fechada, era uma sensação super estranha, porque você estava falando com a parede, né? Então, assim, a lição que ficou para mim naquele momento não era só qual tecnologia eu vou usar ou não, cara, primeiro, né, como é que eu garanto essa questão de ter esse feedback do aluno, né, de saber que está me ouvindo, e também como passar a mensagem da melhor maneira possível, né? E aí o tempo foi passando e a gente foi tentava uma coisa, tentava outra, e assim, o que foi percebendo ao longo do tempo, principalmente com os jovens, a primeira questão, né, a câmera fechada, o jovem, assim, como é que geralmente acontece, e com o tempo a gente foi descobrindo o que acontecia. Ia ter, sei lá, aula da mocidade. Ele não estava... quando a gente vai para uma aula tradicional, né, para a escola ou para o nosso centro, tem todo um ritual. A gente vai, sei lá, trocar de roupa, às vezes vai tomar um banho, sai de casa, vai para lá. Você não vai de pijama para o centro ou qualquer coisa assim. Só que, no tempo de aulas online, isso mudou um pouco, porque você não diferencia mais aquele momento casa e aquele momento aula. Então, às vezes, estava ali faltando 10 minutos para começar a aula, a pessoa estava de pijama, e aí, vou ligar aqui a câmera rapidinho, ainda mais. E aí ele só ligava, ficava ouvindo a aula, mas não ligava a câmera, e como eu falei, né? Jovem geralmente tem mais essa questão de eu não estou bem, meu cabelo está meio estranho, não sei o que lá. Então, fechava a câmera e você parecia que estava falando sozinho, né? Então, muita gente brinca, né? Como se fosse... Parecia muito com algumas sessões mediúnicas, né? Que você ficava tentando ouvir uma manifestação e perguntava: opa, tem alguém aí do outro lado? Alguém tá ouvindo? Então já é... Agora a pandemia, cara, sessão mediúnica coletiva. Tem alguém me ouvindo? Exatamente. Tem alguém me ouvindo? Por favor, dê um sinal de vida, né? Um sinal... Vivos, encarnados, desencarnados. Exatamente. Então, assim, foi bem desafiador. E aí, o que foi muito importante naquele momento, por exemplo, uma coisa que para a gente foi uma mudança de jogo, né? Na questão dos alunos participarem. Porque, assim, uma primeira questão, sei lá, a gente queria ter uma conexão maior com os alunos, não só das aulas em si, das aulas formais, mas até por ser um momento de pandemia, por ser um momento em que a nossa conexão emocional está fragilizada, né? Então, entender como é que as pessoas estão e tudo mais. Mas ainda assim, entrando com essa intenção, né, de nós estamos de ouvido aberto com os jovens, nós queremos saber como eles estão, nós queremos ajudar, a gente tentava até reservar um tempo da aula para isso. E, gente, conta um pouco como é que está a semana de vocês. E aí era aquela resposta monossilábica, né? Não, tudo bem, tranquilo, tal. E aí a conversa morria. Então, assim, era mais difícil de estabelecer aquele laço. E aí a gente foi percebendo, por exemplo, uma ferramenta que eu usava muito é uma ferramenta chamada Jamboard. O que é a Jamboard? Uma ferramenta muito simples, que é como se fosse um grande quadro branco interativo. Então, qual é a diferença dela para um quadro branco tradicional? Que você passava o link para os alunos e eles poderiam escrever também. Então, no mesmo tempo que você estava escrevendo, eles podiam escrever. Então, tinham pequenos post-its, né? Aqueles cartõezinhos. E aí, com isso, a gente tentou fazer uma estrutura mais interativa. Então, por exemplo, ao invés de eu falar assim, tá tudo bem, o que eu fazia? Eu pegava aqueles GIFs, né, aquelas figuras animadas, e cada uma representando uma emoção diferente. Então, uma era, sei lá, uma figura do Bob Esponja totalmente deprimido lá numa situação lá, ou então aqueles bichinhos do Divertidamente, o Raiva pirando de raiva, ou então a alegria, né, pirando de alegria e tal. Então pegava isso, então já era aquela quebra, né, aquele alívio cômico, assim, e basicamente eu falava assim, coloque com o que você se identifica mais. Então aí com isso eu percebi que os jovens eram mais sinceros. Alguns mostravam, tipo assim, se você perguntasse para ele, você tá se sentindo triste? Ele não falava, né? Mas ele tinha ali uma, não sei, uma liberdade, né? Ele se sentia mais livre de colocar o nome dele
naquele GIF que representava a tristeza. Então, aquilo já ligava o alerta. Assim, olha, aquele aluno está daquele jeito, tal. Então, ó, o aluno também. A gente fazia esse tipo de check-in que a gente falava, né? Tanto no começo como também no final, um check-out, né? Para ver a mudança de humor deles naquele momento. Então, mesmo quando nós não víamos os nossos alunos, a gente entendia mais ou menos o que estava acontecendo. Então, fazia às vezes as perguntas ali, aí pedir para eles colocarem opinião, como era também anônimo, então tinha aquela coisa assim, a pessoa não ficava tão intimidada que, será que eu falo besteira? Será? Então, por ser anônimo, a gente percebia uma participação maior, né? Dentro desse processo também, até em reuniões fora do movimento espírita, eu também sou muito do time de fazer check-in, acontece reunião, check-out, e eu acho que esse processo realmente faz com que a gente se envolva de fato naquele momento, né? Igual você falou, que no início, antes, né, da vida presencial, a gente ia lá, se trocava, colocava roupa, então, querendo ou não, esse momento do check-in é meio que isso, né? Da gente se envolver de fato com aquele ambiente. E eu sempre, dentro de todos esses formatos, né, online, é muito a gente lembrar que, apesar, né, de estar uma letrinha lá, uma tela preta, é uma pessoa que está ali do outro lado, né? Então, no meio disso tudo, o máximo que a gente fizer possível de saber que existem sentimentos, né, que estão ali envolvendo o momento, eu acho que é o que é mais importante também, né? A pessoa se sentir ouvida. Então, sensacional esse formato também. Sim. Não, e é isso. Na verdade, é uma brincadeira. Assim, eu uso até um termo que eu falo que é todo mundo, na verdade, quer participar, só que ela não sabe, ela não se sente segura para fazer isso, né? Será que aqui é o melhor espaço? Será que isso vai acontecer? E você tem que criar pequenas oportunidades. Então, para a pessoa fazer isso. Então, geralmente, essas atividades de check-in, por exemplo, elas têm que ser fáceis. Ela não pode assim, nossa, me fale profundamente sobre o seu sentimento, uma dissertação. A pessoa, não quero fazer, não. Então, assim, tem que ser fácil, tem que ser uma coisa ali, uma pequena vitória, e aí você gera o que eu brinco, assim, né, que é um efeito manada de participação. O que é um efeito manada de participação? Quando a pessoa vai vendo vários post-its, quando a pessoa vai vendo várias pessoas participando, ela vai participando também, né? Você vai percebendo que aquela atividade é interessante. É como se você fizesse de uma mensagem social de que aquilo é legal, né? De que vale a pena e tudo mais. É a mesma coisa com as câmeras fechadas. Era muito curioso. Isso pode acontecer tanto com jovens como com adultos. Não sei se você já passou por uma situação assim, que, como eu falei, né? Muita gente entra com as câmeras fechadas. E às vezes entra uma pessoa com a câmera aberta. O que vai acontecer? Se você tem uma pessoa com a câmera aberta, eu não dou 5 minutos para essa pessoa desligar a câmera. Porque é como se fosse uma mensagem subliminar do tipo assim, não, aqui nós fazemos coisas com a câmera fechada. Talvez, ao contrário, se você tiver várias pessoas com a câmera aberta, você vai ter uma situação assim que aquela pessoa vai pelo menos se justificar, gente, hoje eu não posso porque a minha casa está na zona, ou porque não sei o quê. Então, a pessoa vai se sentir um pouco na obrigação. Então, aí volta aquela questão de antes, né? Não é tanto a tecnologia, mas você buscar estratégias ali para que a pessoa se sinta parte do processo, né? Primeiro porque para quem está falando ali é bom, e para a pessoa pensar assim, a minha presença importa. Eu acho que foi esse o grande desafio. Eu só sou mais um aqui. E não é, né? Porque essa pequena presença faz toda a diferença para quem está do outro lado. Então, por isso que você instigar essas pequenas coisas faz toda a diferença. Eu lembro no auge, né, da pandemia, que rolavam uns vídeos assim de professores que chegavam, tipo assim, a reação dos professores quando os alunos ligavam a câmera, né? Então os alunos meio que combinavam assim, gente, vai ligar a câmera hoje, não sei o quê. E a reação de alegria. Alguns professores chegavam a chorar, tipo, nossa, que saudade de vocês são lindos, não sei o quê. Porque faz muita diferença para quem está do outro lado. Então, realmente, é algo que foi muito marcante, né? Muito marcante para mim nessa trajetória. Nossa, falando isso, eu lembrei de uma aula da faculdade que o professor tinha nesse processo, né? Os pais deles encarnaram, e aí o processo de acolhimento foi exatamente esse, né? Pessoal, vamos entrar todo mundo com a câmera ligada. Então, realmente faz muita diferença a gente saber que tem gente ali do outro lado realmente preocupado com o que está acontecendo. E, Luan, assim, eu acho que uma coisa que aconteceu muito, principalmente até, né, dentro da realidade que a gente tem de centro espírita, de alguns evangelizadores serem de gerações um pouco mais diferentes, assim, de quem está sendo evangelizado. Acho que existe uma diferença geracional muito grande, né? Principalmente de as pessoas que estarem evangelizando não serem tão habituadas com todas as ferramentas que já existiam e que alguns jovens já estavam muito habituados, né? Você tem alguma dica para trazer para esses evangelizadores
evangelizadores que estão agora provavelmente um pouco mais habituados, mas ainda dentro desse processo, né, de ali aproximar do que os evangelizandos já estão acostumados há tanto tempo? Não, eu acho que existe um segredo que é talvez o mais importante de todos, não tenha medo. Na verdade, é muito comum a gente ter essa sensação que, por que será que uma criança de 5 anos, ela consegue pegar um celular e parece que ela já consegue colocar o vídeo do YouTube que ela quer, ela já consegue mandar a mensagem, tirar foto e não sei o quê. E aí algumas pessoas, assim, que, né, mais velhas, ficam assim, nossa, mas eu não consigo, eu sou travado. E não é uma questão de... é porque, assim, até tem a questão da evolução e que a gente está vindo com espíritos que são que estão mais preparados, mas não é só essa questão. A questão é que essa criança ela não tem medo. Ela está experimentando aquilo e ela não tem medo de errar, ela não tem medo de... será que ela está passando vergonha ou alguma coisa assim? E aí demanda muito de uma humildade nossa, sabe, Mari? Então, de pensar assim, como nós adultos... Olha só, isso até é uma mudança de postura até de evangelizador, porque a tecnologia ela é muito legal para nivelar cada um, porque a nível intelectual, sei lá, a nível de conhecimento sobre o evangelho, um evangelizador vai saber muito mais do que uma criança, do que um jovem. E ele fica confortável com aquilo, né? Ele fica assim, não, eu sou o cara que sabe mais. E muitas vezes estar numa posição em que ele não sabe é muito desconfortável. E aí ele fica envergonhado, aí fala que não é para ele, e que até uma sensação meio que de humilhação, né? Caramba, eu tenho que pedir ajuda para os meninos fazem isso muito melhor que eu, e entender que tudo na cadeia evolutiva demanda um processo, né? Não é uma questão de, eu não sei tecnologia, ou então não nasci para mexer com isso. É um processo. Todo mundo começa simples e ignorante. Com a tecnologia não é diferente. Então, assim, você entender que vai errar e que vai acontecer algumas coisas, que dificilmente você vai explodir ou vai queimar alguma coisa. Então, é clicar, fuçar, testar. Muitas aulas que eu testava, assim, eu não sabia o que ia acontecer, porque na aula presencial, ainda mais a gente que é veterano, né? Eu dou mais 10 anos de aula, tem gente que dá muito mais tempo do que isso, que tem meu tempo de vida, a pessoa está no centro espírita, né? Dando aula e palestrando. E aí você já tem o seu roteiro, é muito confortável. E a gente fica com medo de errar, porque você não sabe. Porque hoje, você dá uma aula, você já sabe mais ou menos onde o aluno vai perguntar, qual atividade vai engajar. E com a tecnologia não foi bem assim, tirou todo mundo da zona de conforto. Então, você perder esse medo, falar assim, o que eu estou fazendo aqui, em vários momentos, vai ser uma aposta. Né? Eu vou testar uma ferramenta nova. Gente, aí você alinha com os jovens, ou com quem você fala, vou testar uma coisa nova aqui, pode dar errado assim, mas se der certo, pode dar muito certo. Estamos ok? Estamos ok. E aí a pessoa vai se sentindo mais confortável para errar. Então, quanto mais confortável para errar, ela vai se habituar à tecnologia. Então, não tem essa de talento natural, ou essa tecnologia, ou é porque essa geração. É muito menos isso e mais realmente coragem de botar a cara. É muito legal olhar essa perspectiva e ver muito que, caramba, a gente aprende junto, na verdade, né? Apesar do evangelizador, a princípio, estar ali na posição de quem está ensinando, na verdade é uma grande troca, né? E de todo mundo realmente aprender junto. E acho que antes de tudo também, o que você falou, né? A humildade e se estar vulnerável também, né? Eu acho que até quando você fala, poxa, pessoal, tô testando aqui, querendo ou não, quem tá do outro lado se sente parte da construção também, né? Caramba, eu ajudei, fiz parte daquela aula lá que deu certo e tudo mais. Então, acho que isso tem um engajamento até às vezes maior também, né? Com certeza, não, com certeza. Quando a pessoa tem aquela sensação. Quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Então é meio que isso, só que com a tecnologia. Então, essa grande questão, né? Não ter medo, testar. Isso aqui que está sendo feito é muito legal, né? Quando você, a Verônica, me chamou para vir para cá, nossa, é uma revista, mas aí um vídeo dentro de uma revista, eu não sabia, nunca tinha visto algo parecido. E olha que legal essa oportunidade, porque uma revista, teoricamente, você tem um espaço fixo de quantidade de informação. A gente já está aqui há 20 minutos falando, então você tem uma oportunidade de ter um botãozinho onde a pessoa tem acesso a uma outra informação por mais tempo. Então, assim, é muito interessante, é muito rico. O que a tecnologia faz? Eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais importantes aqui. Como eu falei, a mensagem do Cristo ela é eterna. Ela não vai mudar. O amar ao próximo não muda porque hoje estamos na era da internet ou porque estamos na quarta, quinta revolução industrial. A mensagem do Cristo é a mesma.
o que a tecnologia faz, ela escala, ela multiplica. Então, as coisas boas e as coisas ruins, a tecnologia tem a capacidade de multiplicar. Então, quando a gente percebe isso, é muito rico, porque você pode fazer lives, por exemplo, com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo e trazer uma mensagem bacana, né? Com várias pessoas vendo ao mesmo tempo, dezenas, centenas e milhares de pessoas. Então, você não fica restrito à sua voz física, você não fica restrito a ter um espaço, alugar um espaço. Poxa, você pode ali até abrir uma live do seu centro no Instagram e ter realmente a presença de várias pessoas. E isso é muito rico. Então, perceber essa oportunidade de escalar, né? Ou seja, de atingir um nível inimaginável de pessoas com a mensagem do Cristo. Então, a tecnologia nada mais é do que uma grande oportunidade, no fim das contas. Muito legal ver isso tudo. Até a gente ter todos esses eventos virtuais, né? Conseguir participar de eventos de outros estados, ter Exatamente. A Combrage nacional, de, né, juntar todo mundo em todos os lugares, oportunidade de pessoas que às vezes nem iam conseguir, né? Antes a gente tá com vaga restrita para o espaço físico e ampliar isso. Isso é muito bom. E acho que dentro do que você falou também, né, de que a mensagem do Cristo, ela é eterna, é muito a gente lembrar também, né, que a gente, no início de tudo, Cristo trouxe os ensinamentos dele por parábolas, né, então foi justamente trazer o ensinamento que ele tinha para a realidade das pessoas que estavam ali ouvindo, então acho que isso é muito essencial também, né, a gente ter esse contato ali e entender principalmente o que nós evangelizando, aluno, quem está do outro lado ali realmente está vivendo, né, principalmente a gente sabe que são pessoas, né, que tem problemas, questões, todo mundo da mesma forma. Então, a gente buscar realmente, né, qual a realidade ali que está sendo vivida para eu conseguir, de fato, alcançar com a mensagem tranquila, né, que seja realmente atingida, que foi muito que você trouxe também. Exato. E, assim, aí nesse quesito, né, a gente entra em dois tipos de tecnologia. Existe a tecnologia óbvia, que você pensa, a internet, o celular, e uma tecnologia, por assim dizer, é a nossa forma de se comunicar. Então, assim, é saber que tipo de comunicação em qual lugar a gente vai levar. Então, por exemplo, se eu estou usando ali uma plataforma como um Instagram, dificilmente eu vou engajar as pessoas que estão vendo a mensagem com vídeos muito longos. Esse vídeo aqui, por exemplo, dificilmente uma pessoa veria até o final no Instagram. Então, você ter ali uma mensagem mais curta, né, alguma coisa que chame, né, muito a atenção da pessoa, não necessariamente precisa ser algo relacionado a um quebra-gelo ou um meme, mas, assim, você ter uma ideia geral, com mensagens mais curtas, mais direto ao ponto, né, talvez ali quando você está usando uma rede como o YouTube também, aí você pode se aprofundar mais, você pode ter mais realmente entrar num ponto mais profundo do tema. O que é legal também é essa questão que você falou de se conectar com outras pessoas, eventos nacionais, né? Então, a gente tem lá... Eu lembro muito de uma jovem que ela falou que estava participando do encontro do Amapá. E, cara, isso é muito legal, né? Tipo assim, antes, imagina a grana que a gente precisaria despender aí para ir para um lugar mais longe. Então, assim, eu tô sentindo, acho que uma das maiores dores que eu tenho, talvez você até concorde comigo, assim, até da própria pandemia, não estar principalmente nos encontros, né? Os encontros, para mim, eles são mágicos, né? A gente até já trabalhou junto em encontros e tal, como a COGEDEF, mas, cara, eu acho encontros muito mágicos, acho muito legal. O abraçar mesmo. Acho que olha, eu desviando aqui. Eu acho que a pandemia trouxe duas grandes lições. A tecnologia é muito importante, a gente pode atingir várias pessoas, mas a gente não vai desprezar, não vai valorizar a questão do físico, né? A questão do abraço, a questão do olho no olho, entendendo o poder disso, né? E uma das coisas que eu mais sinto falta é isso, desses encontros que a gente ficava 4 dias, sentava numa mesa, cantava música e não sei o quê. E isso é insubstituível. Não quer dizer que você não consiga fazer coisas legais com a tecnologia, né? Você consegue juntar várias pessoas, mas o físico é muito bom. E, assim, quando tudo voltar à normalidade, quando puder, né, acontecer de uma maneira mais segura e tranquila para todo mundo, cara, certamente é algo que eu vou ser ali o primeiro da fila que vai estar participando dessas coisas. Eu tô com você ali, disputando
Com Que certeza. realmente isso faz total diferença, né? E a gente sentir, né, que são pessoas que estão aí do outro lado. E, poxa, acho que no meio Exatamente. disso tudo o que a gente enxerga é que o equilíbrio, né? Porque às vezes poxa, entrou nesse momento e ele só agora físico total, né? Então a gente vai mexer com papel e tudo mais. E querendo ou não, pensar que tecnologia não necessariamente vai ser estar dentro do computador, estar dentro do celular, né? Tecnologia também é a gente conseguir, com formas mais desenvolvidas, né? E alcançar o que realmente precisa. Então, acho que isso é Sim. muito que fica, assim, pra gente, né? E dentro disso tudo, você tem algumas dicas de ferramentas específicas, assim, olha, pessoal, sei lá, o Jamboard é sensacional, olha, tal ferramenta aqui é sensacional. Não sei se você vai falar, mas eu já tenho ponto aí de Kahoot, eu Não, não, gosto pode falar. demais. Acabou que, assim, a primeira grande lição é que nenhuma ferramenta salva. Eu sempre brinco assim: uma ferramenta é capaz de tornar sua aula 10 vezes melhor. Só que se você tem uma aula nota zero, 0 vezes 10 é zero. Então, assim, não vai adiantar muita coisa. Então, é um ponto que você mesma está falando a todo momento. A gente está tratando de pessoas. E para eu entender, antes de eu pensar na tecnologia, eu tenho que pensar nas pessoas que vão receber, né, aquela mensagem. Então, antes de tudo, antes de qualquer tecnologia, é quem está recebendo aquela mensagem. Então, no meu caso, que eu trabalho com jovens, quando eu vou falar ali de qualquer ou pegar um capítulo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Tá, eu vou falar de bem-aventurados os aflitos para os jovens. Mas antes de eu chegar e ler, falar ali o que os espíritos falaram, qual foi o pensamento de Kardec, o que está nos evangelhos dos evangelistas, né, Marcos, Mateus, é pensar como é a vida do jovem hoje. Qual é a vida dos jovens que eu vou tentar impactar? Né, o que mais ou menos ele está passando? Quais são as suas dores? Quais são as suas aflições? Quais são os seus desejos? Essa é a parte mais importante de todas. E aí eu vou conectar esse conteúdo. Ah, beleza, bem-aventurados os aflitos. E aí eu pego a aflição que aquele jovem tá pensando e está falando, e aí eu vou conectar com ele. Então, porque a gente até estava falando um pouco disso nos bastidores, o nosso grande objetivo aqui não é impor que a mensagem do Cristo, olha só, você tem que fazer isso porque está no Evangelho e você é espírita e o espírita tem que seguir a mensagem do Cristo. Não é isso. É você conduzir qualquer mensagem, seja uma palestra, seja uma aula, seja um texto, um artigo, é você conduzir o jovem, a pessoa que você está falando, à conclusão óbvia, que a mensagem do Cristo leva à felicidade eterna. Então, é você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, assim, às vezes os jovens estão ali nos seus primeiros desilusões amorosas ou então nos seus primeiros namoros ali. Então, você pode pegar esse contexto e aí você falar, bem-aventurados os aflitos. Será que aquela sofrência daquele menininho, daquela menininha que você está gostando na escola, como é que o bem-aventurados aflitos tem a ver com isso? Então, você conecta a pessoa, caramba, ele está falando sobre mim. É essa sensação, Mari, que a pessoa tem que ter do outro lado. Ele está falando sobre mim. E isso não é só uma dica, isso não é só um hack. Isso é viver o evangelho. Quando a gente deixa de fazer isso, a gente quebra aquela regra máxima do Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então é o nosso dever de caridade enxergar o mundo da outra pessoa para trazer a melhor mensagem possível para ela. Não é só, questão 379. Você já perdeu a caridade. Aí depois reclamar, falar assim, nossa, mas os jovens de hoje em dia não querem saber de nada, que na minha época o evangelizador era respeitado, o palestrante era respeitado. Caramba, não é sobre o Luan, não é sobre a Mari, é sobre quem está do outro lado. E se você não enxergou isso para impactar a pessoa do outro lado, infelizmente você está falando, mas você não está passando a mensagem do Cristo. Bom, mas acabei que eu falei um monte de coisa aqui, não falei sobre a tal da tecnologia, né? Então, assim, o que eu quero mostrar, acho que o melhor jeito de explicar mais do que falar tecnologia é a forma como você utiliza. Então, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente no nosso grupo do WhatsApp da Mocidade. A gente percebe que se você colocar os jovens para tomar algumas decisões, eles vão participar muito mais, aquilo vai gerar, né, um senso de conexão maior. E aí a gente tá querendo mudar a nossa blusa e tal,
tem mais ou menos... Aí fizemos ali um pequeno concurso ali de logos e tudo mais. Acabou que essa parte de fazer a logo, por exemplo, nem deu tão certo. A gente recebeu uns 2 desenhos, foi só de um jovem que fez e tal. Mas aí a gente usou o grupo para que eles tomassem algumas decisões. Então, a gente falou assim, gente, tem a logo 1 e a logo 2. E aí nós deixamos aberto para votação, né? A votação, eu quero a logo 1, a logo 2. Beleza, escolheram a logo. Aí, vamos abrir uma outra votação para cores. A gente já deu opções de cores. E aí é importante você entender o perfil do seu grupo. Por exemplo, quando a gente começou a falar sobre a votação, o que a gente ia falar? Gente, qual a cor da blusa vocês querem? Olha só, isso, às vezes é uma pergunta sutil. Se eu quero que eles escolham a cor da blusa, é só perguntar qual a cor que eles querem. Só que essa pergunta é muito aberta. Dependendo do nível de engajamento que a sua mocidade está, ele não vai... Né? Ele, não sei, nem tem tanta cor que eu não sei como eu vou opinar. Então, o que a gente sugeriu? Falamos, vamos colocar 4 opções. Aí tinha lá verde, vermelho, amarelo e azul, sei lá, alguma coisa assim. E aí colocamos as opções e colocamos ali, tipo, um tracejado ali de votação. Então, a pessoa via, né? Toda vez ela copiava a mensagem e colocava o nome dela. Então, você via ali, então a camisa verde está com 5 votações, a azul está com 4. E você ia acompanhando ali, e o legal é a forma de você conduzir assim. Você fazia a brincadeira, você, eita ferro, olha só, a camiseta verde aí parece que vai ganhar. E aí, com isso, ficou toda uma brincadeira, né? Do tipo, não, eu quero fazer uma cor prevalecer, outra não. Então, o grupo começou a se conectar muito, foi muito legal. Tanto que acabou que nem foi as 4 cores que foram escolhidas, foi alguém jogou a ideia, não, bora a blusa preta. Aí todo mundo, não, é mesmo a blusa preta. Tarará. Então, assim, é muito interessante você trazer essas pequenas pílulas de participação. E aí você tem que ter a maturidade de entender como é que é o seu grupo. Se você tem um grupo mais autônomo, você pode deixar uma coisa mais aberta, né? De dar tarefas mais abertas. Gente, o que vocês acham que devia ser... O que devia fazer? O que devia ser a aula? O que devia ser... Você dá decisões abertas. Se você percebe que aquela mocidade que ainda não toma decisões mais rápidas e tal, que eles são mais na deles, que eles são mais tímidos, você dá decisões fáceis. E aí volta aquela história da Jamboard. Por isso que eu venho batendo muito na tecla. Pô, mas eu quero ferramenta. Me fala as ferramentas, mas não é a ferramenta. É criar de novo aquele efeito manada de participação. Porque se 3 pessoas participaram, tipo assim, a pessoa, não, eu quero participar também, eu quero fazer parte desse movimento. Então você pode pensar em como fazer isso, seja se você está fazendo uma aula ali, algum ensinamento pelo WhatsApp, se você está usando uma Jamboard, se você, por exemplo, quando eu usava as ferramentas do Zoom, eu gostava muito de fazer separações em grupos, né? O Zoom faz isso melhor do que o Google Meet, inclusive. E aí isso é legal também, porque, de novo, o que eu via que dava muito certo era tirar a pessoa da sensação do tipo assim, eu sou só mais um. Quando você coloca em grupo, você tem uma aula de mocidade com 15 pessoas e coloca num grupo de 3, ela já não consegue se esconder mais tanto. Né? E aí, vamos supor, o grupo é eu, você, a Verônica. E aí, Mário, a gente tem que fazer isso e tal. Então, assim, você deve ter uma conversa direta. E aí a pessoa consegue integrar mais, ela consegue ter essa conversa mais próxima. Então, todas as ferramentas que te aproximam a isso, a trazer com que eles participem, que o conhecimento partam deles. Então, qual deve ser o norte ali? O primeiro é tentar passar o conhecimento da forma mais ativa possível. Então, cada ferramenta que eu olhar, eu pensar assim, como é que meu aluno interage com essa ferramenta? Então, se eu passar só um vídeo, por exemplo, sou só eu falando. E aí, qual é a diferença entre eu fazer uma aula no Zoom, onde só eu falo por 1 hora, ou mandar o link para o aluno e falar, vê o vídeo aí. Porque dá na mesma. E é isso que a pessoa tem que se questionar quando está usando a ferramenta. Se você está usando um Google Meet, um Zoom, ao invés de usar um vídeo no YouTube que está gravando na sua casa, que nem as pessoas estão vendo aqui gravado, você tem que falar, então tá, se é só para a pessoa ver a informação, um vídeo do YouTube basta. Vai lá no centro, grava 10 aulas seguidas e está tranquilo. Agora, se você está usando uma ferramenta de interação como o Google Meet, usa a interação. Né? Instigue momentos onde as pessoas têm que falar também. Né? Às vezes até um silêncio constrangedor funciona. Tipo assim, gente, o que vocês acham disso? E só para. E aí, porque a gente fica, né, meio ansioso assim, nossa, mas e aí, ninguém vai falar e tal. Espera, mas assim, espera mesmo. Que alguém vai ficar... Não, alguém vai falar ali só para não ter aquele silêncio constrangedor ali na situação.
Então, são formas, né, que você vai estruturando. Então, todo dia até que chega uma tecnologia diferente, né, de ferramenta de interação, de rede social, mas quanto mais eu conseguir pensar numa ferramenta capaz de deixá-los protagonistas do processo, né, deixá-los fazendo parte da situação, é melhor ainda. Dentro disso tudo, né? Desde a primeira dica que você deu, foi muito o espaço do protagonismo, né? De quem tá do outro lado. Mesmo da pequena nuance lá, né? De colocar no Jamboard, no anônimo, como é que a pessoa tá até tomar a decisão, né? Então, muito legal isso. E realmente, né? A gente se sente muito mais envolvido quando a gente tá ali de alguma forma construindo a aula também, né? Sim. Luan, acho que a gente chegou em muitos pontos. Sou muito feliz com a nossa conversa, né? Desde a gente saber muito quem está do outro lado que a gente está conversando, desde a gente entender que o que importa é realmente entregar a mensagem, né? Não necessariamente a nossa ferramenta. E muito, muito agradecer essa presença aqui. Você queria saber se tem uma mensagem final para gente. Não, acho que é agradecer também, né, pela oportunidade de trocar essa ideia. A gente estava até brincando antes no bastidores, assim, que se deixar a gente fica 1 hora e meia, porque eu sou evangelizador, dou aula, então eu sou falador. Basta trazer uma pergunta ali que a gente fica meia hora discorrendo. Mas, né, por caridade a quem está ouvindo do outro lado, a gente tem que saber se podar um pouco, mas é agradecer mesmo, né, agradecer pelo convite, pela confiança. E acho que a mensagem final é essa. A mensagem final não é sobre tecnologia, é sobre quem está do outro lado, né? Sobre a pessoa que está consumindo. Então, você ter esse olhar de entender o outro, de estar aberto a ouvir, de adaptar a sua mensagem para que ela seja da maneira mais proveitosa possível. Então, Jesus falava por parábolas, né? Jesus falava parábolas que relacionadas à agricultura, porque era a realidade das pessoas na época. E é isso que a gente tem que pensar, né? Qual é a realidade de quem está me ouvindo, né? Como é que eu posso me conectar? A gente entender que antes da pessoa se comprometer com a mensagem, ela tem que se envolver. Então, entender que sem envolvimento não existe comprometimento. E tenho certeza que entendendo isso, não tendo medo de novas tecnologias, de experimentar, de errar, dá para passar aí com muita tranquilidade nesses novos tempos desafiadores. Agora ser vulnerável, aberto aí a todos os erros e acertos, então. Exatamente, exatamente. Muito, muito obrigada, Luan. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E estamos aí abertos para próximas conversas. Feliz demais por toda essa oportunidade. E aproveitem, gente. Bora acertar e errar e conhecer todo mundo que tá do outro lado. Isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.